certo, na hora certa e com as pessoas certas. Falei, Deus tem a palavra para a sua vida nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Trazer alguns avisos antes de começar a palavra. Amanhã nós temos discipulado com a rede de adultos. Nosso discipulado com os jovens é no sábado. Começamos ontem nosso discipulado com jovens, com líderes e treinamento. Aleluia, glória a Deus. E amanhã também nós temos a reunião das mulheres. Tem mulher aqui presente? Então amanhã você está convocada às 19h30 na reunião com a pastora, amém? Aleluia, então não falte essa reunião, porque eu tenho certeza que a cada semana o Senhor tem liberado palavra de vida e a sua vida vai ser transformada pelo Senhor, amém? E na outra semana nós temos a nossa capacitação de líderes, amém, queridos? Então, no dia 14 ao dia 16, quinta, sexta e no sábado, nós teremos a nossa capacitação de líderes. Irmãos, se prepara, porque a chapa vai esquentar. Se prepara que Deus tem preparado algo grande e poderoso para liberar sobre nossas vidas nessa capacitação de líderes. Se você chegou lá caminhando, você vai sair correndo. Se você chegou lá correndo, você vai sair de lá voando. Porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Então, até dia 5 a inscrição é R$180 no dinheiro, 190 no cartão. Depois, R$200 no dinheiro, 210 no cartão. Então, aproveita ainda até terça-feira para fazer a sua inscrição na promoção, amém? Não fique de fora, glória a Deus, aleluia. Quero agradecer também ao pastor Márcio pela presença. Que igreja abençoada, hein? Hoje tomou 2 fileiras, glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo, irmãos, essa casa é de vocês, amém? Quero te convidar a você pegar a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, em Amós, no capítulo 9, no verso de número 11 ao verso de número 13. O tema da palavra é: o tempo da aceleração chegou. Vire para esse irmão da sua e fala assim: o tempo da aceleração chegou. Fala, chegou! Aleluia, glória a Deus. Amós 9, a partir do verso 11, diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-os das suas ruínas, restaurá-lo-eis como fora nos dias da antiguidade. Versículo 12: para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Versículo 13, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Pai querido, nessa noite nós estamos diante da Tua Palavra. Ó Deus, estamos da Tua Palavra para receber vida. Ó Deus, nós estamos aqui porque nós amamos a Tua presença, amamos o Teu fluir, amamos, ó Deus, estar na Tua casa. Ó Deus, nos abrimos para receber a Tua Palavra, que nosso coração seja aberto como boa terra. Ó Deus, que a Tua Palavra possa ser liberada, nosso coração possa receber e ela vem trazer frutos em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Você sabe, queridos, porque a bênção de Deus parece alcançar mais alguns do que outros? Você já percebeu que às vezes tem pessoas que elas recebem muito mais bênçãos do que outras? Será que Deus é diferente? Será que Deus ele tem filhos favoritos? Mas sabe, quando nós cremos nessa promessa de aceleração, e essa promessa de aceleração, ela está disponível a todos nós, amém? A todos nós. Mas talvez você chegou aqui com alguma dúvida. Eu quero que a palavra nessa noite seja um instrumento para trazer clareza ao teu espírito e que você viva essa promessa de aceleração em todas as áreas da sua vida. Diga aleluia. É interessante aqui nesse texto que nós lemos de Amós, nós liberamos a palavra profética que está no versículo 13. Amém? Que a gente vai plantar e quando a gente terminar de plantar, vai vir logo a colheita. É loucura, né, irmãos? Mas esse é o nosso Deus. É o Deus da aceleração. Mas para entendermos legal esse contexto do versículo 13, nós precisamos ver lá que está dizendo, no versículo 11 e 12. Lá fala do tabernáculo de Davi, que Deus iria restaurar o tabernáculo de Davi. E também que o restante de Edom possuiria essa bênção. Agora,
nós precisamos entender que todos nós podemos desfrutar dessa promessa hoje. Fala aleluia. O texto começa dizendo, naquele dia. Então está se referindo a algo específico. E depois ele vem dizendo, no versículo 13, vem dias. Já no versículo 13 está dizendo que vem dias. Então vem dias abundantes sobre nossas vidas. Fala aleluia. Vem dias, irmãos, que você vai plantar, você vai lançar semente hoje e amanhã vai estar logo colhendo a semente, os frutos. O camarada plantou a vinha, já deu uva. Ele está pisando a uva e aquela semente que ele plantou já está colhendo novamente. Esse é um Deus de portas abertas. Esse é um Deus do impossível. Irmãos, essa nova safra está chegando em nossa vida em nome de Jesus. Fala para esse irmão, está ao seu lado e fala assim, tudo na sua vida vai acontecer muito rápido, muito acelerado. Aleluia. Quando essa aceleração acontece? Em primeiro lugar, essa aceleração acontece quando nós amamos a presença. Vê se tem alguém que ama a presença de Jesus do teu lado, dá um glória a Deus. Essa promessa aqui está relacionada ao tabernáculo de Davi. Então, inteiramente ligado ao tabernáculo de Davi, não somente ao tabernáculo de Davi, mas a um móvel que existia dentro do tabernáculo de Davi, que fazia toda a diferença. Qual era o nome? A Arca da Aliança. A Bíblia diz que nos dias de Eli, os seus dois filhos, Ofni e Finéias, foram para a guerra. E não somente eles se contentaram em ir à guerra, mas eles pegaram a Arca da Aliança lá no tabernáculo e levaram com eles, consigo, para fazer como fosse um amuleto. Mas o que aconteceu? Aquele amuleto que seria para garantir a vitória na guerra, eles perderam a guerra e os filisteus ficaram com a arca. Então aquilo que era a presença, então a presença foi tirada do meio do povo de Deus e agora estava no meio dos filisteus. Vamos ver lá em 1 Samuel, primeiro do livro de Samuel, capítulo 4, versículo 10. Diz assim, então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Versículo 11, foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Mas é algo interessante aqui, nesse contexto, que a arca no território dos filisteus trouxe grande problema para os filisteus. Irmãos, a presença de Deus no meio do povo errado trouxe o quê? Trouxe doença. Eles tiveram úlceras, tiveram hemorroidas. Então eles decidiram devolver a arca. Não queremos esse amuleto não, porque está trazendo maldição para nossas vidas. Aí devolveram a arca, foi para a casa de quem? De Abinadab. E lá a arca ficou cerca de 20 anos. Está entendendo o contexto histórico? Então o povo de Deus, que tinha a arca, que simbolizava a presença, a arca foi perdida. Então 20 anos a arca estava afastada do meio do povo de Deus. E tudo continuou existindo, tudo continuou acontecendo, mas sem a arca da aliança no meio do povo. Agora, quem era o rei aqui nesse tempo? Saul. Irmãos, Saul reinou durante 40 anos. E você não vê em nenhum momento Saul trazendo a arca, tentando fazer assim, vamos buscar a arca, vamos buscar a presença. Você não vê em nenhum momento Saul falando isso. Por quê? Porque Saul se acostumou a viver sem a presença de Deus. É muito triste, irmãos, quando você vê muitas pessoas que foram envolvidas, que eram cheias do Espírito, por alguma maneira se afastaram e hoje elas estão tão afastadas que você olha para elas e você não vê nada da presença de Deus na vida delas. Se elas veem que elas estão secas. Sabe o que é muito triste, irmãos? Que tem muita igreja que já acostumou ter reuniões sem a presença de Deus. Tem muitos, sabe? Tem muitos ambientes mortos, onde Deus não se move mais. Irmãos, nós temos que buscar o mover do Espírito todos os dias. Nós não podemos abrir mão do mover do Espírito, seja na célula de criança, na célula de babies, até a célula de adultos. Nós queremos o mover do Espírito. Mas a Bíblia diz que então Deus levanta Davi.
E Davi, então, a primeira coisa que ele faz é tentar trazer de volta a Arca da Aliança. Então, enquanto Saul aceitou reinar sem a presença, Davi não abriu mão da presença. Davi não abriu mão da arca. Ei, vamos trazer a arca de volta. Então, no dia de Ofni e Finéias, eles perderam a arca. Mas agora Davi estava trazendo a arca para perto. Irmãos, o tabernáculo de Moisés estava existindo, mas tudo estava sendo feito sem a presença de Deus. Eles acostumaram a fazer sem a presença. Eles acostumaram, entraram no automático. Hoje vai fazer isso, a oferta vai vir, nós vamos colocar ela sobre o altar, vamos sacrificar, vamos cortar o novilho. Enfim, já acostumaram, mas tinha algo diferente. Eles não tinham a presença. Mas eu e você temos que ser aqueles que vão zelar pelo ambiente da presença de Deus. Não podemos jamais participar de um culto sem que a presença de Deus flua, sem que o Senhor se mova. Aleluia! Porque essa alegria da presença que nos faz ser contagiante. Irmãos, por isso que crente não pode ser crente calado. Tem crente alegre, cheio do Espírito aqui. Irmãos, crente cheio do Espírito, ele fala, ele abre a boca. Sim ou não? Se for da videira, então fala mais ainda. Aleluia, glória a Deus. Então, querido, sabe, eles se acostumaram a viver sem a presença. Mas sabe, Davi aprontou, sim ou não? Mas Davi, ele tinha um coração quebrantado para a presença de Deus, ao ponto dele ser conhecido como homem segundo o coração de Deus. Davi abria mão de tudo, mas ele não abria mão da presença de Deus. Ele não abria mão, sabe, da arca da presença. Irmãos, você pode abrir a mão de qualquer coisa na sua vida, mas não abra a mão da presença de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios. Não abra a mão do Senhor. Tem muita gente que já acostumou com a rotina. Vou para o discipulado, vou para a cela, vou para o culto. Não, irmãos, você tem que ir para o discipulado que você vai ser cheio do Espírito. Você vai para a cela e você vai ser cheio do Espírito. Você vai para o encontro que for, você vai ser cheio do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Ontem eu preguei uma palavra no discipulado, que eu vou compartilhar amanhã com os adultos, sabe? Quando o rio, do mover do rio, sabe, irmãos? Há um rio que flui do trono de Deus. E a Bíblia diz que aonde a água desse rio passa, a vida de Deus fluindo. Então nós temos que ser cheios dessa vida, meu irmão. Sabe, tem igreja que o Espírito Santo foi embora, ninguém vai perceber. Já acostumou a ser vazio. Conta uma história que uma vez, numa igreja muito tradicional, aquelas que o coral é lá atrás, onde o pastor fica pregando. E a história conta que um dos pessoas que estava no coral passou mal, infartou, teve mal súbito. Os bombeiros entraram discretamente, foram lá, pegaram a pessoa. Quando levaram para a salinha ao lado, viram que a pessoa era errada, a pessoa estava viva. Voltaram lá, pegaram outra pessoa. Quando chegaram na salinha ao lado, isso aqui também estava viva. Porque tanta morte espiritual que tinha naquele ambiente. Fala que Deus me livre. Deus me livre. Sabe por quê? Porque nós não vamos abrir mão da presença de Jesus. As pessoas falam muito, na videira ora e jejua muito. Sim, irmãos, acho que a gente está orando pouco ainda, jejuando pouco ainda. Se prepara, vai vir o tempo de jejum aí. Dia 17 vai começar o nosso jejum. E a nossa oração. Nós vamos ter oração todos os dias no Zoom. Todos os dias, não vai ser no Instagram não. Porque no Instagram tu não sabe se a pessoa está orando ou não, né? No Instagram tu não sabe se a pessoa está fazendo a comida, ouvindo a oração. Aí o pastor fica sozinho orando, vai ser no Zoom. Todo mundo de câmera aberta, daqui a pouco fala, irmã Margarete, faz a oração agora. A irmã Margarete vai lá e faz a oração. Irmã Cristiane, faz a oração agora, vai lá, ora também. Sabe que porque nós não podemos nos contentar. Precisamos, sabe, que o Espírito de Deus flua no nosso meio. Fala, glória a Deus, aleluia. O que é o jejum? O jejum é você buscar intensamente essa presença de Deus. Em unidade, por isso que nós fazemos jejum como igreja. Nós estamos declarando que como igreja nós queremos a glória do Senhor. Nós queremos que as nossas células sejam cheias da glória do Senhor. Nós queremos que nossos cursos, as aulas sejam cheias da presença do Senhor. Nós queremos que nossos casamentos sejam cheios da presença do Senhor. Irmãos, a presença de Deus é algo muito sério. É algo que
você não se fala apenas, é algo que você sente. Sim ou não? Você já percebeu, se chegar num lugar, você fala, tem algo de errado aqui. Jesus, eu não sei o que está acontecendo, mas está faltando alguma coisa. O que estava faltando? A presença de Deus. Mas você já foi num lugar que você pisar naquele lugar, você já ficar arrepiado, fala, eita Jesus, já dá vontade de orar em línguas, já dá vontade de falar alguma coisa, dá vontade de glorificar o Senhor. Por quê? Porque a presença de Deus está naquele lugar. E a presença de Deus não tem como se explicar. É algo que você sente dentro do seu espírito, é algo que te envolve, fala aleluia. Irmãos, nós não queremos reuniões sem a presença de Deus. Nós não queremos, fazer nada na nossa vida sem a presença do Espírito. Sabe, quando nós valorizamos a presença, sabe o que acontece? Então Deus acelera os processos e as promessas dele na nossa vida. Fala aleluia. Quantos querem viver um tempo de aceleração? Valorize a presença, ame a presença do Senhor, sabe, gaste tempo com a presença do Senhor. Quantos amam a presença do Senhor nessa noite? Fala aleluia. Irmãos, se você ama a presença do Senhor, esse tempo de aceleração já chegou na sua vida. Fala glória a Deus. Segundo lugar, primeiro, quando nós amamos a presença. Segundo, quando nós amamos a vida da igreja. Cutuca esse irmão abençoado, está ao seu lado, fala assim, nós precisamos amar a vida da igreja. Então, em segundo lugar, essa promessa de aceleração. A aceleração, ela vem quando nós amamos a vida da igreja. Então, a Arca da Aliança aponta para o próprio Senhor Jesus, o próprio Cristo. Mas agora, o tabernáculo aponta para a igreja. Irmão, não existe vida fluindo fora do corpo. Não existe. Nós somos como o corpo, tudo está conectados. Como eu falei semana passada, tem muita gente que fica chateada, irmãos, mas não existe igreja online. Igreja isso aqui, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali estou, aonde? Online com eles? No meio deles. Ali estou no meio deles. É claro que a ferramenta é necessária, é boa. Tem alguns irmãos que não puderam estar aqui hoje. Irmão Rodrigo foi no Rio de Janeiro buscar o pai que está com problema de enfermidade. Irmão Mike fez a cirurgia. A gente entende, mas para sermos igreja precisamos estar em contato uns com os outros, contagiando uns aos outros. Aleluia! Esse ponto da profecia de Amós, que o profeta diz, né, que o tempo de aceleração vai acontecer quando o tabernáculo de Davi for edificado. Vamos ver no versículo 11. Diz assim, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-os das suas ruínas, restaurá-lo-eis como foram nos dias da antiguidade. Então agora vamos fazer um paralelo entre o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi. E vamos ver por que a aceleração acontece no tempo da edificação da igreja. Em primeiro lugar, pode passar. O tabernáculo de Moisés foi levantado no Sinai, no Monte Sinai. O tabernáculo de Davi foi levantado no Monte Sião. Então, o de Moisés foi levantado no Sinai e o de Davi foi levantado no Monte Sião. Então, o Monte Sinai fala da lei e o Monte Sinai fala da lei e o Monte Sião fala da graça. Então, o tabernáculo de Moisés está simbolizando a lei, a antiga aliança. Agora, o tabernáculo de Davi representa a graça, a nova aliança. Sabe quando a aceleração acontece em nossas vidas? Sabe por quê? Quando o tabernáculo de Davi foi restaurado? Porque a aceleração só vem quando nós vivemos na graça do Senhor, confiando unicamente na obra de Cristo. Então no Sinai a lei foi dada, nada de errado com a lei é justa, a lei é santa, a lei é boa, mas a lei não pode, não pode nos fazer justos, a lei não pode nos fazer santos, não. O Monte Sinai é o lugar do clericalismo, mas o Monte Sião, todos nós hoje fomos feitos sacerdotes do Senhor, todos nós somos nação santa, aleluia, glória a Deus. Sabe, o povo de Israel pediu que Moisés falasse com Deus, para que então transmitisse uma mensagem para Deus, mas agora no Monte Sião, todos nós temos acesso à graça, todos nós temos acesso à presença de Deus.
Sabe, os crentes que vivem na lei, eles são impedidos a ir até a presença, porque somente o sumo sacerdote podia fazer. Mas agora aqueles que estão no Monte de Sião, que estão na graça, todos nós podemos ministrar diante do Senhor. Todos nós podemos buscar o Senhor. Por quê? Porque o véu foi rasgado, aleluia. Hoje temos livre acesso à presença de Deus. Irmãos, hoje terminou o tempo do Monte Sinai. Nunca foi o propósito de Deus que nós vivêssemos na lei, no Monte Sinai. Deus mudou de monte e nós também temos que mudar de monte. Aleluia, glória a Deus. Hoje o Senhor habita em nós. Hoje o Deus Todo-Poderoso vem habitar em nós. Irmãos, quando nós estamos no Monte Sião, nós entendemos que o Senhor nos ama, que a graça dele nos alcançou. Por isso que Deus ele tem prazer de ser gracioso conosco. Por isso que Deus tem prazer de nos abençoar. Irmãos, a lei fala do esforço próprio, a lei fala da justiça própria, mas aqueles que estão na graça dependem de Cristo em todas as coisas da sua vida. O que você fala? O que você precisou fazer para receber algo de Deus? Eu não sei. Eu sei que o Senhor fez tudo para a minha vida. Ele declarou, eu recebo, eu tomo posse. Fala aleluia. Sabe, queridos, mais uma vez, não é você quem vai acelerar coisa alguma. Nós não temos poder de acelerar nada. É tudo baseado naquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Já foi liberado sobre a sua vida, aleluia. Letra B, no tabernáculo de Moisés havia sacrifícios diários. No tabernáculo de Davi houve sacrifício apenas quando ele foi levantado. Então no tabernáculo de Moisés, todos os dias havia sacrifício diário. A pessoa pecava, então você já sabia. Ela viu com o novelho nas costas, você olhava aí, mas isso aí pecou bastante, hein? Se via com um casal de rolinha, de pombinho, fala, então, foi mais ou menos. Aí se o boi era bem branquinho, bem perfeitinho, fala, rapaz, você ainda precisa de muito perdão. Você está precisando de muito milagre. Mas agora a Bíblia está dizendo, sabe, que o Senhor foi levantado. E uma vez que o Senhor foi levantado e Ele foi pregado na cruz do Calvário, todos os nossos pecados foram cravados juntamente com Ele. E uma vez que Ele consumou toda a obra, então não há mais culpa, não há condenação sobre nossas vidas. Ele liberou do seu perdão sobre nós. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, só existia uma vez por ano no Yom Kippur que o sumo sacerdote ia, sacrificava ali diante do propiciatório, e o pecado daquela nação seria perdoado por um ano. Mas agora, na era do Monte Sião, os nossos pecados todos foram perdoados em Cristo. Todos. Agora nós temos o perdão de Deus todos os dias da nossa vida. Ah, pastor, mas qual é a validade? Não tem validade enquanto você viver. O perdão já foi liberado sobre a sua vida. No Velho Testamento durava no máximo um ano, mas aqueles que estão no Monte do Sião, que já recebeu o Senhor Jesus, que já receberam a graça, podem viver em paz todos os dias da sua vida, porque Cristo é o nosso Salvador, meu irmão. Uma vez que nós aceitamos Cristo, o Pai nos aceita também. Uma vez que nós honramos Cristo, o Pai nos honra também. Uma vez que nós promovemos Cristo, o Pai também nos promoverá. Mas também se nós desprezarmos o Filho, o Pai também vai desprezar. Então nós temos que honrar a obra de Cristo. Porque uma vez que a obra foi consumada, tudo que diz respeito a Jesus, diz respeito a você também. Se Jesus é santo, nós somos santos também. Se Jesus é inabalável, nós somos inabaláveis também. Se Ele foi aceito, nós fomos aceitos também. Porque não tem nada a ver conosco. É obra do Senhor. Fala aleluia. Letra C. No tabernáculo de Moisés havia um véu espesso. No tabernáculo de Davi não havia nenhum véu. Então, na lei as pessoas não podiam ter acesso à presença, porque o tabernáculo era dividido em 3 partes. O lugar santo, o átrio. O átrio todos poderiam ir. O átrio estava liberado para todo o povo chegar, onde era oferecido o sacrifício. E tinha um lugar santo. O lugar santo somente o sacerdote podia ir. Você lembra daquele episódio que Davi, cheio de fome, entrou lá no tabernáculo e comeu os pães da mesa da proposição? Ele foi num lugar que somente o sacerdote podia ir.
Agora, mas existia um outro lugar, mais poderoso ainda, que eram os santos dos santos. E o santo dos santos, somente o sumo sacerdote podia ir. Uma vez por ano para fazer expiação por todo o povo. Irmãos, e o santo dos santos era algo perigoso. Sabe como que o sumo sacerdote ia? Amarrado numa corda, com o sininho pendurado na roupa. Enquanto ele chegasse, enquanto o sininho estava balançando, ele estava vivo. Mas se o sininho parava de balançar, o sacerdote que estava lá fora puxava, porque ele morreu por causa do pecado. Então, chegar na presença de Deus era algo perigoso. Imagina muitos filhos que perderam o pai na presença de Deus, que perderam o pai lá no Santo dos Santos. Como que eles tinham medo da presença? O que eles achavam da presença? Mas na cruz do Calvário, o Senhor foi e bradou: está consumado. E o véu do tabernáculo foi rasgado de cima a baixo. E hoje todos nós temos livre acesso à comunhão do Espírito. Hoje todos nós temos acesso à presença. Nós somente temos acesso à presença. Hoje o Todo-Poderoso vai habitar dentro de nós. Nós somos habitação do Senhor. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, e uma vez que fomos unidos a Ele, nada pode nos separar do amor dEle. Nada pode nos separar. Sabe, queridos, então quando nós estamos diante da arca, sabe, o Senhor saiu da arca e veio habitar dentro de nós hoje. Que coisa poderosa, aleluia, glória a Deus. Então no Velho Testamento o povo não sabia o que era isso. O povo não desfrutou disso. Ah, pastor, mas a gente não tem pecado, não. Tem pecado, mas quando você peca, o Senhor já bate o martelo. Já foi perdoado. Porque o pecado na vida do crente não pode ser um estilo de vida. Tem que ser um acidente. É ou não é? Senão vai falar que tem muita gente aí, irmãos, aí você tem que pegar na orelha. Porque quem nasceu de novo não vive mais na prática do pecado. Quem viu Deus não vive mais na prática do pecado. Quem recebeu um espírito novo não olha mais para trás, para a velha vida. É igual quando você casou. Cara, o irmão Felipe, né? Irmã Yasmin. Quando eles se casaram, então eles tiveram que tomar uma nova decisão. Abandonar as antigas amizades, sim ou não? Porque se você casou, agora tem uma família, você vai andar com seus amigos solteiros novamente? Então não vai. Então você tem que abandonar as velhas práticas. Por quê? Porque agora você assumiu uma nova vida. E aqueles que têm uma nova vida em Cristo, eles têm que viver uma vida em paz, mas livre de todo pecado, toda culpa, toda condenação. Amém? Aleluia. Você sabe, né, irmãos, que o diabo ele vive lembrando dos pecados. Constantemente ele vai bater na sua cara. Ei, tá vendo? Eu acho que você não foi perdoado, não. Irmão, você já viu naqueles filmes de Hollywood, onde o personagem não vale nada, aprontava, não vale nada, aí de repente ele se envolve em um acidente, ele tem uma amnésia, do nada ele se torna uma pessoa boazinha, do nada agora ele é uma pessoa tranquila, boazinha, só que antes ele não valia nada, antes ele era terrível. Mas por quê? Por causa da sede que o homem tem de apagar o seu passado. Porque no fundo, o que nos atormenta o tempo todo é o nosso passado. Mas quando o diabo tentar te condenar com o seu passado, você fala: ei, Satanás, vai falar lá na cruz do Calvário, porque Jesus já bradou e disse: está consumado. Eu não tenho mais passado, porque meu passado foi perdoado pelo Senhor. Irmãos, Deus perdoa e esquece. Deus não é como aquela esposa que você nega um pedido a ela e ela fica, tá vendo? Aquele dia você não fez aquilo para mim. Tem esposa que é assim, irmão. Por isso que minha esposa pede, eu faço. Eu quero tomar um açaí. Jesus, salzão de realengo. Claro, amorzinho, eu vou lá. Claro que eu vou lá, vou fazer. Porque, né? Tu tá com a mão, tu recebe com a outra. Aleluia, glória a Deus. Mas com Deus não existe essa barganha. Se Deus disse, está perdoado, você foi completamente perdoado por Ele. Olavo de Carvalho disse: ideologias, política, partidarismo, é tudo bobagem. O que importa é que todo homem vai comparecer diante de Deus.
Irmãos, ele era um religioso católico, mas ele tinha essa consciência de que todos iriam comparecer diante do Senhor. Sabe, queridos, Deus está aqui hoje, Ele vai te esperar na eternidade. Portanto, o que interessa hoje é o que Deus pensa acerca de nós, e não o que os homens pensam, não o que o seu vizinho vai pensar de você, não o que o seu patrão vai pensar de você. O que importa é o seguinte, que nós somos filhos do Senhor. Fala aleluia. Nós estamos aqui por um chamado. Letra D. No tabernáculo de Moisés, a adoração era com rituais. No tabernáculo de Davi havia música e profecia. Aleluia, glória a Deus. Então, uma característica aqui do tabernáculo de Davi era o fato de haver adoração com música continuamente. Então existia um turno de 24 horas. Então, cada hora havia ali um sacerdote ministrando diante do Senhor, ministrando adoração ao Senhor, dia e noite. E ali eles estavam orando, declarando as palavras proféticas. Por isso que é interessante que o apóstolo Paulo diz mais à frente: como nós somos cheios do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Irmãos, crente precisa abrir a boca, crente precisa falar. Como que nós somos cheios do Espírito? Falando. Irmãos, por isso que crente ele louva. Sim ou não? Por isso a casa do crente tem que ser cheia de louvor, de adoração. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu canto nada. Mas quando eu vou, principalmente vou tomar banho, coitado dos meus vizinhos, eu não estou nem aí para eles. Eu tento imitar a voz do cantor ainda, eita, fica pior ainda. Mas eu não estou cantando para ele, estou cantando para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, crentes cheios do Espírito, eles louvam, eles adoram. É igual passarinho, fica assoviando. Mas o contrário também é verdadeiro. Um crente possesso, um crente amargurado, como que ele fica? Sim ou não? Você vê, irmãos, quando o crente está amargurado e quando ele está cheio do Espírito. Quando está cheio do Espírito, olha para ele sorri para você, ele fala: a paz do Senhor, homem de Deus, a paz do Senhor. Ele fala com todo mundo. Mas no dia que ele está chateado, ei, meu irmão, não sei o que, para. Paz. Por isso nós temos que ser cheios do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Letra E. No tabernáculo de Moisés havia sempre os mesmos rituais. Mas no tabernáculo de Davi havia presença de Deus. Então, o tabernáculo de Moisés estava em Siló, depois em Gibeon, mas a arca da aliança não estava lá. Então, os sacrifícios continuaram sendo feitos, os rituais continuaram sendo feitos, mas tudo sem a presença. Irmãos, e ninguém foi atrás da presença. Ninguém teve aquela ideia: vamos buscar a presença de volta, vamos trazer a arca de volta. Irmãos, esse aqui é um quadro de muitas igrejas que funcionam como tabernáculos vazios, sem a presença de Cristo em seu interior. Quando nós vemos a certas igrejas, nós conseguimos perceber algum sinal da presença do Senhor ali. Mas sabe que o sacerdote ele ministrava diante da presença do Senhor durante todos os dias. Todos os dias. Por isso que você tem que ministrar diante da presença do Senhor todos os dias da sua vida. Você não só pode buscar o Senhor na sexta-feira na sua célula. Você não só pode buscar o Senhor na segunda-feira no seu discipulado. Você não só pode buscar o Senhor no domingo no culto. Não, tem que ser algo diariamente. Nem que for um tempo pequeno, mas você tem que ministrar diante do Senhor. Olha o trabalho do sacerdote, irmãos. Todos os dias eles estavam ali, diante da arca, oferecendo louvores, adoração, liberando palavras proféticas. Sabe, irmãos, é muito triste quando vemos igrejas que estão focadas em atividades, mas não estão focadas na presença de Deus. É muito triste nós vemos muita igreja focada em ganhar, mas não está focado de ensinar que eles têm que ser cheios do Espírito. Não, porque ganhar, você pode ganhar, mas o que faz com que as pessoas, o que faz com a pedra que é limo é pedra parada. Então a pessoa tem que estar conectada, tem que estar envolvida, não pode ficar de um lado para o outro. Sabe, somente o sumo sacerdote tinha acesso aos santos dos santos diante da arca, e o culto era solene e esplendoroso para ele. Mas agora no tabernáculo de Davi,
todos tinham acesso à presença de Deus. Irmãos, nós temos que ter sensibilidade para ver quando o Espírito está fluindo. E também quando nós temos que ter essa sensibilidade, quando o Espírito Santo não estiver fluindo, você precisa abrir a sua boca e declarar a palavra de vida. Não se contenta com ambientes mortos, não se contenta com ambientes apáticos, não se contenta, meu irmão. Quando você abre a sua boca, quando você começa a liberar o rio, quando você começa a liberar a vida, você vê que o rio começa a encher aquele lugar. Você teve experiência de você chegar na célula, aquele ambiente está amarrado, parece que... Jesus, o que está acontecendo aqui? E do nada um começa a adorar, aleluia, glória a Deus, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O outro começa a dar louvor, o outro começa a dar adoração, e daqui a pouco aquele ambiente que estava morto começa a receber vida, e o Espírito começa a mover. Mas alguém tem que se levantar. Vira para esse irmão da estação e fala assim: você tem que ser o primeiro a se levantar, para contagiar com a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Letra F. A vontade de Deus é ter a presença da arca num tabernáculo apropriado. Irmãos, do mesmo modo que havia um tabernáculo sem a arca, houve também um tabernáculo que tinha a arca da aliança e um sem a arca da aliança. Isso aconteceu primeiramente na casa de Abinadab. A arca ficou lá durante 20 anos. Depois a arca foi para a casa do homem chamado Obed-Edom. Irmãos, aqui há algo interessante nesse contexto. Quantos meses a arca ficou na casa de Obed-Edom? 3 meses. Segundo os historiadores judeus, em 3 meses, Obed-Edom ficou riquíssimo. Você valoriza a presença de Deus. Aquela presença de Deus na sua vida, ela vai abrir portas diante da sua vida. Fala aleluia. Valorize a presença, meu irmão. Pastor Luiz estava contando hoje na ministração, no culto pela manhã. Ele falou algo, um testemunho de um irmão. O irmão estava desempregado. Na verdade, o irmão nunca tinha trabalhado. Você pode assistir o culto online, depois está gravado. E ele estava orando por uma oportunidade de emprego. Ele estava orando por uma porta aberta. E aquele jovem colocou no jejum, no último jejum que eles fizeram em Goiânia, para Deus abrir uma porta de emprego para ele. Irmãos, Deus foi lá e abriu uma porta de emprego para ele. Primeiro emprego, sabe como é difícil. E ele começou a trabalhar. Daqui a alguns meses, o patrão promoveu ele ao gerente do cargo. E ele assim, surpreso, né? Eu cheguei agora, recém-assinado de carteira, agora sou gerente. Agora o patrão, depois de um tempo, levantou ele como chefe de todo mundo. E por último, o patrão dele olhou para ele e falou assim: rapaz, existe algo diferente em você. Você quer ser meu sócio? Irmãos, uma empresa de 14 anos no mercado. O camarada chegou sem nada. Entrou sem nada. Sem expectativa. Mas o que tinha na vida dele? Tinha a presença de Deus. E a presença de Deus na vida dele fez ele pular estágios. Abriu portas. Conectou ele a pessoas. Irmãos, quando nós somos cheios da presença de Deus, fique em paz. Deus vai transportar a sua vida para um novo nível. Fala aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, nós vemos centenas de pessoas com testemunho de que algo aconteceu na vida delas, simplesmente depois que elas tomaram a decisão por Cristo. Coisas poderosas aconteceram. Sabe, irmãos, se tiver que escolher entre a arca e o tabernáculo vazio, escolha sempre a arca, porque a arca aponta para Cristo. A arca aponta para a presença. Sabe, irmão, se você tiver que escolher algo, aponta para a arca. Escolha a arca. Fala, eu não abro mão da arca. Eu não abro mão da presença. Se a presença de Deus não for comigo, eu não me faça sair desse lugar. Se a presença de Deus não for comigo, eu não me arredo daqui. Eu não vou para lugar nenhum. Mas aqui o tabernáculo aponta para a igreja. Irmão, não adianta nós termos a arca se nós abandonarmos o tabernáculo. Não adianta nós termos Cristo, mas deixarmos de lado a igreja.
Cristo é o cabeça da igreja. Sabe, queridos, o tabernáculo é o vaso, mas a arca é o tesouro no vaso. Então esse é um pensamento daqueles que dizem Cristo sim, mas não precisam da igreja. Irmãos, todos nós precisamos congregar, precisamos do corpo, precisamos estar unidos, precisamos estar conectados. Então essa promessa é para nossas vidas e é para esse tempo. Nós não podemos deixar de congregar. Não podemos. Não podemos. Fala a verdade, quando nós estamos unidos aqui, o ambiente de louvor não muda. Uma coisa é você louvar sozinho na sua casa. Uma coisa é você louvar lá na sua célula. Uma coisa é você louvar com a sua esposa. Mas uma coisa é você louvar juntamente com a igreja. Daqui a pouco está no meio do louvor, um dá um aleluia. Daqui a pouco um dá um glória a Deus. Um diz exaltado seja o teu nome. E daqui a pouco tu está cheio do Espírito, está começando a falar. Sabe, irmãos, a vida da igreja é precioso demais. Assim como Davi não abriu mão da presença, nós não vamos abrir mão da presença e também não vamos abrir mão de edificar a igreja, de cuidar da igreja. Ah, pastor, mas a igreja não é perfeita. Você é? Podia colocar uma placa ali na frente: proibido pessoas perfeitas aqui. Pastor primeiro que não é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas nós acreditamos que o Senhor está nos aperfeiçoando dia após dia. Enquanto nós estamos caminhando e nós estamos contemplando o Senhor como espelho, dia a dia nós somos transformados segundo a sua imagem. Então a cada dia que passa, nós somos mais parecidos com Cristo. A cada dia que passa, quando nós olhamos mais para Ele, nós vamos, sabe, aparecendo com Cristo, nós vamos tomando os posicionamentos de Cristo. Sabe, irmãos, escolha a igreja, ama a igreja, entrega a sua vida para a igreja. Sabe, irmãos, não despreze a igreja, ame a presença, não despreze a vida da igreja, não despreze, sabe, as oportunidades de estar juntos, de trabalhar, de se envolver. Nós vamos fazer um encontro com Deus no dia 27 de maio. Já marca na sua agenda. 27 de maio, encontro com Deus. Aleluia. E você que está aqui, você vai trabalhar nesse encontro com Deus. Ah, pastor, eu nunca preguei. Me procure se você quer pregar, que a gente está precisando de pregadores. Aleluia, glória a Deus. Ah, mas eu nunca preguei. Então você vai pregar em nome de Jesus. Quem nunca fez a primeira vez? Sabe, queridos, a obra é grande, o trabalho é grande, os desafios é grande, e nós não vamos parar a falar aleluia, glória a Deus. Vai ser o primeiro encontro do ano. Vou falar para você, vai ser o primeiro do ano e vai ser o maior encontro como videiro de Rio das Ostras, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus já tem preparado uma geração de redimidos, que já selou essas pessoas, só meras esperando o nosso convite. Quando nós lançarmos a vara com a isca, nós vamos recolher os peixes, grandes peixes vão vir, meu irmão, e eu conto com você. Fala para esse irmão, fala assim, o pastor conta com você. O coração do noivo está na noiva, o coração do Senhor está na igreja. E se você ama a igreja, o tempo de aceleração chegou na sua vida. Quantos amam a igreja do Senhor? Fala aleluia, fala glória a Deus, dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Para encerrar, terceiro lugar, quando os amamos os perdidos. Uau! Sabe, queridos, então essa profecia aqui, ela se manifesta em três coisas. Primeiro, nós devemos amar a presença do Senhor. Depois nós devemos amar a vida da igreja. Agora, a igreja é recipiente do mover de Deus. Então nós não podemos, sabe, querer a presença de Deus desassociada da igreja, não. Nós temos que amar a igreja. E a terceira coisa, nós temos que amar os perdidos. Ele para esse irmão, nós falava assim, nós precisamos amar os perdidos. Amós capítulo 9, verso 12 diz assim: para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. O que significa o restante de Edom? A palavra aqui, Edom, ela tem o mesmo significado da palavra Adão em hebraico. Então, a menção aqui de Edom significa a mesma coisa de Adão. Adão significa a bênção virá para toda a terra.
Então de Adão vai vir a bênção que vai alcançar toda a terra. Então dessa forma, meu irmão, o Senhor está dizendo que a aceleração, que no tempo de aceleração, nós vamos desfrutar e experimentar de uma grande colheita de almas nos últimos dias. Fala aleluia. Está dizendo que nós vamos alcançar milhares de pessoas nos últimos dias. Fala glória a Deus. Na verdade, a razão para termos a bênção acelerada é para que as nações sejam alcançadas mais rapidamente. Irmão, nós não sabemos quantos anos estão por vir. Não sabendo quantos dias nós temos de vida. Nós temos então que gastar todos os nossos dias, sabe, fazendo o quê? Cuidando dos perdidos, trazendo os perdidos para perto. O fim virá quando o evangelho do reino for pregado sobre toda a terra. Irmãos, resumindo aqui, quando o Senhor estiver acelerando as bênçãos sobre o seu povo, Ele trará para si mesmo aqueles que não o servem. Então por isso que nós somos o sal da terra. Irmãos, você é a luz do mundo. A luz quando bate nas trevas tem que fazer algo. Ela clareia as trevas. O sal quando bate na ferida do pecado arde. Então nós temos que ser esses que vão fazer a diferença onde nós chegarmos. Você não está aqui por acaso. Você não está ouvindo essa palavra aqui por acaso. Se você está ouvindo essa palavra aqui, Deus de alguma forma quer que você traga os perdidos para perto dele e fala aleluia. Malaquias 3, versículo 18. Olha o que diz aqui o profeta Malaquias. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Irmãos, é claro que Deus quer abençoar a sua vida. É claro que de fato Deus tem abençoado a sua vida. Mas Ele quer muito mais que isso. Ele quer acelerar as bênçãos dEle na sua vida. E quando as pessoas olhar para você, irmãos, existem centenas de pessoas que estão olhando para você todos os dias. Lá no seu trabalho, existem centenas de pessoas olhando para você, esperando um posicionamento seu. E nesses dias, quando você dá o posicionamento correto, quando a bênção de Deus chegar na sua vida, você vai falar o seguinte: foi o Senhor que fez na minha vida, e se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também. Está disponível a todos nós a bênção do Senhor. Fala aleluia. Irmãos, que as pessoas vejam a aceleração de Deus na sua vida e possam dizer: como a Cristiane é abençoada, como o pastor Márcio é abençoado, como a irmã Débora é abençoada, como o irmão Arthur é abençoado. Eu quero ser igual a eles, abençoado. Como que tudo acontece de maneira rápida na vida dele, eu também quero isso para a minha vida. Aí você vai contar o segredo. Sabe qual é o segredo? Você precisa ter um encontro com o Senhor. O segredo é Cristo que agora habita em mim. Mas sabe como que Ele fez habitar em mim? Um dia eu dei um passo em direção a Ele. Um dia eu disse: eis-me aqui, Senhor. Um dia eu chamei Ele para ser o dono da minha vida. Um dia eu chamei Ele para ser o Senhor da minha vida. E agora Ele tem acelerado todas essas coisas na minha vida. Irmãos, nós vamos ver de fato o Senhor acelerando todos esses processos na nossa vida. E as pessoas vão olhar para nós e vão ver: há algo diferente nele. Porque o Senhor vai trazer separação àqueles que servem e àqueles que não servem. Eita nós, aleluia. Irmãos, muitos se formaram na mesma faculdade que você, mas Deus quer exaltar você no meio da sua turma. Todos foram contratados pela mesma empresa, mas o Senhor quer destacar você no meio daqueles outros funcionários. Todos trabalham no mesmo negócio, no mesmo ramo, mas Deus quer prosperar você no meio de todos eles. E assim que Ele fez com Isaac no tempo que ninguém colhia nada, no tempo de seca, Isaac prosperou, ficou riquíssimo. Isaac prosperou 100 vezes mais. Todo mundo estava plantando, ninguém estava colhendo nada. Mas a Bíblia diz que Isaac plantava e ele colhia 100 vezes mais. Então as bênçãos estavam aceleradas na vida de Isaac. Meu irmão, essa promessa está disponível para nós também. Fala aleluia, fala eu recebo, glória a Deus. Todos podem fazer o mesmo curso que você, mas Deus quer fazer com você o que Ele fez com Daniel. Ele vai te dar sabedoria 10 vezes mais do que todos os seus colegas. Eita, aleluia. Sabe, meu irmão, Deus quer que seu casamento seja um outdoor da bênção dEle para aqueles que ainda não creem.
Eles vão olhar para você e falar: meu Deus, que casamento abençoado, eu quero também. Aí você vai falar: esse casamento só é abençoado porque Cristo está dentro dele. Ele é a terceira dobra, sabe? Ele não faz separação. Então você tem que encontrar Ele para ter também um casamento abençoado. Venha ter encontro com Ele, aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, Deus quer que seus filhos sejam uma propaganda da graça e do favor dEle para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Quantos têm um coração para amar os perdidos? Fala glória a Deus. Quantos querem ser um instrumento de Deus para alcançar os perdidos? Fala aleluia. Sabe, irmãos, quantos podem dizer: Senhor, abençoa minha vida, para que através das bênçãos na minha vida, as pessoas que não conhecem o Senhor, elas possam conhecer ao Senhor. Irmãos, a partir desse mês de abril, todo último culto de abril será um culto evangelístico. Todo último culto de abril será um culto evangelístico. Então eu quero te fazer um convite, um desafio para você. Quem quer aceitar esse desafio? Você vai convidar pessoas não crentes para vir para esses cultos. Nós vamos pregar a mensagem da graça, do perdão do Senhor. E vai nem chegar no encontro, no próprio culto eles vão nascer de novo. No próprio culto eles terão uma experiência com o Senhor. Irmãos, porque o tempo está sendo abreviado. Os tempos são maus e nós precisamos nos levantar, sabe, na bandeira do Senhor. Quem já leu o Apocalipse sabe, nos últimos dias virá rumores de guerra. Tanta coisa que já está começando a acontecer. Irmão, você precisa ser profético. Você precisa estar com o pé na terra, mas com os olhos nos céus. Você tem que estar com o pé na terra, mas focado nas coisas celestiais. E nós não vamos desperdiçar a nossa última oportunidade que nós temos. Fala para o irmão do seu lado, fala assim: você não vai abrir mão da única oportunidade que você tem. Aleluia. Querido, se você aceitar esse desafio de ser usado pelo Senhor para trazer vidas a Jesus, eu posso garantir também que esse tempo de aceleração já chegou na sua vida. Se coloca de pé no seu lugar. Eu quero concluir esse culto nessa noite. Nós ainda vamos participar da ceia. Nós vamos ofertar ao Senhor, entregar nossos dízimos ao Senhor. Mas eu quero fazer algumas orações nessa noite. Certa vez o irmão perguntou ao pastor: pastor, por que Deus abençoa tanto a uns e não abençoa a outros? E aquele pastor lhe respondeu: filho, as bênçãos de Deus estão disponíveis para todos. A promessa é para todos os filhos de Deus. E Deus não tem filhos prediletos. Mas sabe qual é a grande questão? Alguns recebem e outros não. Alguns tomam posse e outros não tomam posse. A promessa de aceleração é para todos nós, irmãos. Mas lembre-se, aqueles que vão desfrutar da promessa de aceleração, aqueles que amam a presença do Senhor. É aqueles que amam a vida da igreja. E também aqueles que vão desfrutar da promessa de aceleração. É aqueles que amam os perdidos. Irmãos, eu vou falar para você, no final das contas, o que o Senhor quer salvar são as vidas. Porque o dinheiro vai ficar, as riquezas desse mundo vai ficar, mas cada vida que você influencia é uma pedrinha que vai contar na sua coroa naquele dia. E nesses dias o Senhor vai te abençoar, para que quando as pessoas olharem para você e verem a bênção dele na sua vida, e vão olhar para você e falar: